Alessandro Del Piero, carinhosamente conhecido como Pinturicchio e Il Capitano, é uma lenda do futebol italiano e um dos maiores ídolos da Juventus, um dos clubes mais prestigiados do mundo. Nascido em 9 de novembro de 1974, em Conegliano, Itália, Del Piero foi um atacante versátil, habilidoso e com uma visão de jogo única. Ele é lembrado não só por seus gols espetaculares, mas também por sua lealdade e liderança dentro e fora dos gramados. Sua carreira é um exemplo de dedicação, talento e amor ao esporte. Del Piero cresceu em uma família apaixonada por futebol. Desde cedo, ele demonstrou um grande interesse pelo esporte, começando a jogar em equipes locais ainda muito jovem. Seu talento natural com a bola chamou a atenção rapidamente, e ele foi convidado a ingressar nas categorias de base do Padova, um clube modesto, mas que seria a porta de entrada para sua brilhante carreira. Foi no Padova que Del Piero começou sua carreira profissional. Ele estreou pelo time principal aos 16 anos e, apesar de sua juventude, mostrou imediatamente seu potencial. Suas atuações no Padova chamaram a atenção dos grandes clubes italianos, e em 1993, ele foi contratado pela Juventus, um dos maiores clubes da Itália e do mundo. Alessandro Del Piero é, sem dúvida, o jogador mais icônico da história da Juventus. Sua carreira no clube de Turim durou quase 2 décadas, e durante esse período, ele se tornou o maior artilheiro e um dos maiores líderes da equipe. Del Piero chegou à Juventus em 1993, inicialmente como um jovem promissor que precisava provar seu valor. Nos primeiros anos, ele jogou como substituto de estrelas como Roberto Baggio, mas rapidamente começou a se destacar. Nesta temporada, Del Piero teve a chance de mostrar todo o seu talento, especialmente após a saída de Baggio. Ele contribuiu para a conquista do título da Série A, o primeiro de muitos em sua carreira com a Juventus. Foi nessa época que ele começou a marcar gols memoráveis, incluindo sua famosa assinatura de gol de cavadinha, que se tornaria uma marca registrada. Del Piero foi fundamental na era de ouro da Juventus, quando o clube dominou o futebol italiano e europeu. Um dos maiores momentos de sua carreira veio em 1996, quando a Juventus venceu a Liga dos Campeões. Del Piero foi uma peça-chave na equipe, marcando gols importantes ao longo do torneio. A vitória na final contra o Ajax, nos pênaltis, consolidou seu status como um dos grandes jogadores do continente. Ao longo dessa década, Del Piero se destacou por sua consistência em alto nível. Ele ajudou a Juventus a conquistar vários títulos da Série A e se manteve leal ao clube, mesmo em tempos difíceis. Em 2006, após o escândalo de manipulação de resultados que afetou a Juventus, Del Piero optou por ficar no clube, mesmo quando este foi rebaixado para a Série B. Sua lealdade aumentou ainda mais sua popularidade entre os torcedores. Mesmo em seus últimos anos na Juventus, Del Piero continuou a desempenhar um papel crucial na equipe. Em 2008, Del Piero se tornou o maior artilheiro da história da Juventus, superando o recorde de Gianpiero Boniperti. Ele continuou a mostrar seu valor, liderando a equipe em seu retorno à Série A e ajudando a Juventus a recuperar sua posição entre os melhores clubes da Itália. Del Piero deixou a Juventus em 2012, após conquistar mais um título da Série A. Sua despedida foi marcada por muita emoção, tanto por parte dos torcedores quanto do próprio jogador. Ele deixou o clube como um ícone, com mais de 700 jogos e quase 300 gols marcados, sendo reverenciado como um dos maiores jogadores da história do futebol italiano. Del Piero também teve uma carreira significativa na seleção italiana, onde contribuiu para alguns dos momentos mais memoráveis da história recente do futebol italiano. Del Piero foi uma das estrelas da seleção italiana na Eurocopa de 2000. A Itália chegou à final contra a França, e Del Piero teve uma grande atuação ao longo do torneio. No entanto, a Itália acabou derrotada no tempo extra, com um gol de ouro de David Trezeguet. O auge de sua carreira na seleção veio em 2006, quando a Itália conquistou a Copa do Mundo na Alemanha. Del Piero, mesmo não sendo mais o titular absoluto, teve um papel fundamental, especialmente na semifinal contra a Alemanha, onde marcou um dos gols que garantiram a classificação para a final. Na final, contra a França, ele converteu seu pênalti na disputa decisiva, contribuindo para que a Itália se sagrasse campeã mundial pela 4ª vez. Del Piero encerrou sua carreira internacional com 91 jogos e 27 gols, sendo lembrado como um dos grandes nomes da história da seleção italiana. Sua habilidade, carisma e espírito de equipe fizeram dele um exemplo tanto dentro quanto fora de campo. Del Piero era um jogador completo, conhecido por sua técnica refinada, inteligência tática e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Embora muitas vezes tenha sido escalado como atacante, Del Piero também atuava com eficácia como meia-atacante ou ponta. Sua capacidade de criar jogadas e finalizar com precisão o tornava uma ameaça constante para as defesas adversárias.
Del Piero tinha um controle de bola excepcional, driblando adversários com facilidade e colocando a bola onde queria. Sua precisão em cobranças de falta e pênaltis também era notável, sendo um dos batedores mais confiáveis da história da Juventus. Del Piero possuía uma visão de jogo extraordinária. Ele sabia quando e como atacar, identificar espaços e aproveitar as fraquezas das defesas adversárias. Essa inteligência o tornava um jogador difícil de marcar e um verdadeiro maestro em campo. Alessandro Del Piero deixou um legado que vai muito além dos títulos e dos gols. Del Piero é, sem dúvida, o maior ídolo da história da Juventus. Sua lealdade, talento e amor pelo clube o tornaram uma figura reverenciada em Turim e por torcedores de todo o mundo. Ele é um exemplo de jogador que combina habilidade excepcional com forte caráter e ética de trabalho. Del Piero é amplamente reconhecido como um dos melhores jogadores de sua geração. Sua habilidade em campo, combinada com seu comportamento exemplar fora dele, lhe rendeu respeito em todo o mundo do futebol. A carreira de Del Piero inspirou muitos jovens jogadores que cresceram admirando seu estilo de jogo. Sua postura profissional e sua dedicação ao esporte continuam a servir como modelo para futuras gerações de futebolistas. Após encerrar sua carreira profissional, Del Piero se manteve envolvido com o futebol de várias maneiras. Del Piero trabalhou como comentarista esportivo, oferecendo sua visão experiente sobre o futebol em programas de televisão e eventos internacionais. Sua análise é sempre aguardada com grande interesse, dado seu profundo conhecimento do jogo. Além de suas atividades no futebol, Del Piero também se envolveu em vários empreendimentos comerciais, incluindo um restaurante em Los Angeles. Ele também tem um forte compromisso com iniciativas de caridade, utilizando sua fama e influência para apoiar várias causas sociais. Em toda sua carreira ele ganhou 6 campeonatos italianos, uma Copa da Itália, 4 Supercopa da Itália, uma Liga dos Campeões, uma Copa Intercontinental, uma Supercopa da UEFA, uma Copa Intertoto da UEFA, um Campeonatos Italiano Série B, uma Copa do Mundo. Alessandro Del Piero é uma lenda do futebol, cuja carreira foi marcada por talento, lealdade e uma habilidade incrível de transformar momentos em campo em pura magia. Seja por sua longa trajetória na Juventus ou por suas contribuições à seleção italiana, Del Piero será sempre lembrado como um dos grandes nomes da história do futebol. Seu legado é uma fonte de inspiração para jogadores e torcedores em todo o mundo, e sua história é uma celebração do que o futebol tem de mais belo e emocionante. Comente qual outro jogador você quer a história completa e inscreva-se no canal.